Meus prezados telespectadores, queridos amigos, nós estamos de novo aqui com o nosso programa Mediunidade em Foco e trouxemos novamente a Karine, que no programa anterior conversou conosco a respeito da mediunidade, deu uma dinâmica ao programa e nós encerramos o programa anterior com uma questão que ela nos formulou e ficamos de conversar, de refletir sobre isso agora. Então, qual foi mesmo a questão, Karine? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com você, esclarecendo sobre conteúdos que a gente sempre tem curiosidade, tem vontade de saber cada vez mais, que é a mediunidade, né? Como é que a gente pode exercê-la de uma forma bem plena e bem instrutiva. Bom, a minha pergunta, Jucinha, é saber se uma pessoa que tirou a própria vida, ela pode se comunicar como outros espíritos. Como é que é essa questão, né, sobre essa pessoa que tira? Olha, você tinha falado no livro Memórias do Suicida, e ali, por aquele livro, a gente viu a dificuldade que é uma pessoa que num ato de desespero tirou a vida, ou ato de rebeldia, a gente não sabe, né? É verdade. Ninguém pode julgar nessa hora. Ou medo, ou influenciado por influências nocivas, né? Tirou a própria vida. Se essa pessoa... a gente vê lá no livro Memória Suicida como é difícil para ela encontrar um grupo mediúnico preparado para recebê-la. É difícil, porque a pessoa ainda traz alguns miasmas, alguns fluidos desequilibrados e tudo. E o que se deve fazer por um parente ou um conhecido que cometeu, né, esse equívoco, né, de achar que tirando a vida do corpo também tiraria a vida plena, né? Nós sabemos que a vida está no espírito, não está no corpo, que ele continua a viver e até sofrer um pouco essas consequências. O que se tem a fazer é orar por ele. Orar. Colocar o nome, sim, numa reunião, numa casa espírita que se confie, coloca o nome dele para que outras pessoas também orem por ele. E ele certamente vai ser ajudado, porque nós temos todos um amigo espiritual, né? São os anjos de guarda, como dizem nossos amigos católicos, que são verdadeiros guias, protetores nossos, que nascem conosco, né? E que nos acompanham durante a trajetória da vida toda e, às vezes, após vida física, ainda estão conosco. Eles ajudam mesmo, auxiliam bastante, principalmente aqueles que sofrem, que padecimentos tão grandes quanto é uma pessoa assim. Mas orar por eles é o que se deve fazer. Não se deve invocar, não se deve pedir a comunicação deles, a presença deles, porque eles não vão estar aptos a essa presença, né? E estão sendo guardados, e estão sendo orientados e assistidos por espíritos amigos, mas não têm condição de vir. Então, o negócio é orar mesmo, orar muito por eles e pedir aos amigos espirituais que os auxiliem e tudo. Eles certamente vão receber essas bênçãos. A prece é energia vitalizante, sem dúvida. É isso mesmo. Jucinha, a gente vê assim, a história do espiritismo, né, com vários exemplos edificantes de médiuns, pessoas que trazem essa comunicação do outro lado, né, de uma forma brilhante e consoladora, como Chico Xavier, Divaldo. Agora, uma coisa que eu queria saber, todo mundo pode ser médium? Olha, o Kardec nos dá, na questão 159 do Livro dos Médiuns, ele nos dá o conceito de mediunidade interessante, que ele divide o conceito em duas formas de mediunidade. Na primeira parte do conceito, ele diz que todos somos médiuns. Na segunda parte do conceito, ele diz que alguns são especialmente médiuns. Então, o que faz a diferença entre um e outro é que aqueles que são especialmente médiuns, eles podem produzir fenômenos, né? E os primeiros, os que têm a mediunidade latente, né, são aqueles que percebem a influência dos espíritos, sentem as influências dos espíritos, porque nós temos amigos espirituais que nos influenciam, como também temos algumas, né, algumas criaturas que do plano espiritual também procuram nos prejudicar de uma forma ou de outra, porque trazem essa infelicidade consigo.
e junto de nós podem nos prejudicar. Então, nós sentimos a influência, todos sentem a influência dos espíritos. Deixa eu me lembrar como foi que ele traduziu esse conceito. Ele disse: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Olha que interessante então, isso. A gente poderia, assim, no livro dos médiuns, a gente tem os médiuns gênios, né? São aqueles médiuns que estão na Terra através desenvolvendo as ciências, né? São cientistas procurando curas para vacinas, novas tecnologias, e eles podem também receber essas influências, mesmo não estando trabalhando na casa espírita. Você já está tocando nessa segunda parte. Ah, tá. Não sei se é a segunda parte do conceito, porque o conceito, a primeira parte do conceito termina dizendo: todos somos, então, mais ou menos médiuns. Não é mais ou menos médiuns, não, né? Todos somos mais ou menos médiuns, que tem uma gradação. Mesmo a mediunidade latente, ela tem uma gradação. Então, os grandes inspirados, aqueles inspirados pela poesia, inspirados pela literatura, os grandes gênios, muitas vezes recebe essa influência do plano espiritual, de uma programação que já está no plano espiritual para vir à Terra. Olha só. Olha que Deus não trabalha de improviso, não. É tudo programadinho. Que eles buscam essas pessoas de gênio que podem captar essa mensagem, essa ideia nova, esse pensamento novo, e traduzir sem ser exatamente um médium de efeitos patentes. A segunda parte desse conceito, ela diz assim: todavia, usualmente assim só se qualificam ou só se classificam aqueles em quem a mediunidade se mostra por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Olha o mais ou menos de novo aí. Organização mais ou menos sensitiva? Não, mais ou menos sensitiva. Quer dizer, dá a ideia de que o médium que vem médium na Terra, ele tem uma organização diferente, organização psicofísica, um arcabouço diferente de mediunidade, a ponto de poder produzir fenômenos. Então, são os médiuns de psicofonia, aqueles pelos quais os espíritos falam. São os médiuns videntes, que é uma forma rara de mediunidade. Dizer que as crianças veem os espíritos, os idosos veem, os espíritos veem. Mas naquela fase, que um ainda não se encaixou no corpo, o outro já está fazendo exercício de desencaixe. Então, pode ver. Porque o médium vidente mesmo é aquele que vê o espírito a toda hora, a todo momento, e é uma mediunidade rara. Todo médium pode ver os espíritos aqui e ali. Aí os jovens ficam para mim: Deus que me livre de ver esse fantasma de minha mãe. Eu falei: mas espera aí, não é sua mãe? Como é que morreu virou fantasma? Que história é essa, né? Morreu, continua sendo sua mãe, aquele ser querido, né? Aquele ser amado, que, não, mas eu não quero ver, não. Não, você pode até ver. Mas você só vai ver um espírito se você tem essa mediunidade de efeitos patentes, que Kardec classifica como exatamente, especialmente médiuns. Se a pessoa nunca viu, vai ver depois. Por quê? Só porque o outro faleceu? É verdade. Nós vivemos em torno, né? Os espíritos vivem em torno de nós. Né? É como se fosse uma verdade que a gente quer negar por conta da questão do medo, que paralisa, né? Agora me diz uma coisa: quando uma influenciação é nociva, tem como o médium reconhecer isso? Como é que ele pode ajudar com que essa influência seja maléfica para a sua vida? Seja... Karine, você está fazendo perguntas que o Kardec fez aos espíritos. Olha só, tá vendo? Que bom. Kardec, um grande pensador e emérito professor, né? Foi diretor da faculdade de Verdun, em França. Então, foi discípulo de Pestalozzi, e ele tinha o pensamento dele e um método dedutivo, indutivo também, de saber perguntar com aquele segmento. E na questão 919, ele pergunta e quem responde é o Santo Agostinho. Olha, Santo Agostinho respondendo.
um santo, considerado santo pela Igreja Católica, que vem colaborar com as hostes da mediunidade. Aliás, os católicos estavam todos... Valiosa colaboração. Valiosos, né? Estão todos ali, os protestantes também. Isso. O pessoal não pode negar o fenômeno mediúnico se eles ajudaram na construção do espiritismo. Então, Kardec pergunta aos espíritos exatamente isso. Como saber se o que nós estamos fazendo é bom ou não é? E como nos livrar das influências nocivas dos espíritos, né? E a resposta foi curta e preciosa, também precisa. Ele diz assim: um mestre da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Olha que... Um filósofo da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Porque, Karine, olha só, esse negócio de você falar assim, ore e vigie. Na verdade, Jesus falou ao contrário, vigiai e orai. Vigiar vem primeiro. Mas vigiar contra quê? Ou a favor de quê, se a gente não se conhece? Pensa bem. É verdade. Agora, se eu me conheço, eu sei qual é o meu caminho, eu sei por onde que eu vou, eu sei que eu quero na Terra, por exemplo, eu sei que eu tenho que desenvolver a paciência. Tudo aquilo que vai testar minha paciência, ou que quer me tirar desse exercício de paciência, né, eu vou vigiar contra aquilo. Porque eu me conheço, eu sei que eu tenho que vigiar. Tem gente que é maliciosa, fala sem pensar e fala da vida do outro, e já chegou à conclusão que tem que se corrigir nesse teor, nesse particular da sua personalidade. Então, quando vem alguma influência de dizer para falar disso, falar da pessoa, falar daquela pessoa, fecha a boca naquele momento. Por quê? Porque os espíritos nos provocam exatamente naquilo que a gente tem de fragilidade. Né? Para mim, pode deixar um dinheiro enorme aqui que eu não me sinto tentada para tirar, porque não é da minha natureza isso. Né? Mas já outras coisas, por exemplo, eles podem me tentar na minha fragilidade. Né? É verdade. Então, eles tentam naquela fragilidade. Eles tentam em tudo, mas aquela fragilidade é que vai ser para mim um motivo de tentação. Aí a gente conhecendo, a gente fala, não quero, isso não é meu. Essa não sou eu. Né? Já se conhece, fala, não, essa não sou eu não faria isso. Então é uma influência nociva. E essa influência nociva, Karine, a gente não tem só pelos espíritos. A gente tem por amigos, a gente tem por colega de trabalho, que fala, por que você não vai lá, não briga com o teu chefe? Teu chefe brigou com você? Olha, o dia a dia, Por que você não responde a teu chefe dizendo, mas você também chega atrasado, você sai para almoçar 2 horas, transforma em 2h30, por que você está agora me chamando a atenção que eu cheguei atrasado? Algumas pessoas nos influenciam para isso. Eu digo, não vou fazer isso com o meu chefe, ele teve razão, cheguei atrasado e eu tenho que cumprir minha obrigação, ele que cumpra dele, não me cabe chamar a atenção dele. Eu vou responder assim a essa pessoa, né? Encarnada. É verdade. Ao mesmo tempo, eu também tenho... senti um grande impulso de chegar lá e falar com o meu chefe, estou recebendo influência. Eu digo, peraí, Jucinha, não é prudente isso. Não é prudente, que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Não vou fazer isso, porque ele me chamou a atenção porque eu cheguei atrasada. E ele estava na razão dele. Então, nós somos suscetíveis a ter influências boas e ruins. De todo tipo. E o que vai determinar a gente sucumbir a essas influências é a gente estar se policiando, né? Não é o policiamento, porque parece que o policiamento vem depois, né? Não sei. Verdade. É se conhecer para poder tomar um rumo na vida, saber o que quer. Tem uma frase que eu acho interessante, que é uma frase que Caetano Veloso colocou numa música dele. E ele tirou isso de Fernando Pessoa, que botou essa frase numa poesia dele. E Fernando Pessoa tirou essa frase era um slogan dos marinheiros portugueses. A frase era o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. Uma vez eu fiz um teste de concentração com o pessoal do estudo da mediunidade. Gente, decifra essa frase de forma que ela tenha sentido para nós. Quer dizer que viver não é preciso, não é necessário viver? Os navegantes portugueses estão dizendo
que é preciso só navegar, viver não é necessário viver? Olha, como profundo. Não é isso. Vamos tirar outro sentido, essa frase tem que fazer um sentido. E aí eles chegaram à conclusão, né, nós ali naquela, que a preciso ali é exato, é de precisão, não é de necessário. Então, navegar é exato, ele é preciso, né? Ele tem precisão, navegar tem precisão, viver não tem precisão. Por que não tem precisão? Não é certo, não é exato. Porque a gente, quando navega, você sabe de que porto você saiu, para que porto você vai, você se coloca, são de instrumentos, você tem uma bússola, você está ali no leme do navio, né, da embarcação, né? Você sabe quando hastear as velas, porque os ventos sopraram para cá ou sopraram para ali. Você tem uma carta náutica que te dá a rota, né? Você até se prepara para algumas tempestades em alto mar, se por acaso acontecerem. E a vida? É verdade. A gente não sabe de onde saiu, não sabe para onde vai, não se prepara para os desastres, para as tempestades, não se prepara para as marés, né, oscilantes da vida, perder pessoas, né, e pode perder, bem entre aspas, ou uma falência financeira, ou coisas da vida, ou perda de um emprego, né? A gente não se prepara e deve se preparar. Ali é uma grande motivação para dizer, seja tão preciso na vida, tenha tão precisão na vida, quanto você tem quando você navega, né? Tenha uma rota, tenha uma bússola, saiba para onde você vai, saiba como enfrentar as tempestades, né? É um convite para isso, não é? Porque a gente não sabe, a gente fica um pouco mesmo ao sabor das marés na nossa vida, né? E aí acontecem essas coisas. Né? Jucinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou para a casa espírita, eu estudo a mediunidade, eu sei que eu sou médium, mas na hora do trabalho, na hora de exercer essa mediunidade, eu fico com medo. O que você atribui a isso, a esse receio que muitos dos médiuns, às vezes, quer sair desse mediunato, quer voltar atrás? Como é que você observa esse fenômeno? Eu observo da seguinte forma, sempre com Kardec, né, com o pensamento dele, o pensamento dos espíritos para ele, que a mediunidade, ela não é um acidente na nossa vida. Ninguém vem médium sem querer ser. E não é assim, eu nasci, não sou médium, de repente me tornei médium. Como eu nasci, não sou assistente social, de repente fui fazer um curso, agora sou assistente social. Não é assim. A mediunidade, ela é uma faculdade e é um exercício dessa faculdade que começa no plano espiritual. Nós temos no livro Mensageiros, de André Luiz, um desdobramento desse entendimento de Kardec, quando ele fala lá do Departamento das Comunicações, a Escola de Médiuns. Nós temos a Escola de Médiuns. Então, os médiuns, quando vêm médiuns, eles já vêm com a mediunidade, tanto é que no segundo conceito de mediunidade que Kardec dá, no segundo momento do conceito, ele fala que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ora, organização mais ou menos sensitiva é uma mexida no perispírito para que a gente possa acessar, vamos chamar assim, uma outra dimensão que os nossos 5 sentidos não acessam, não conseguem acessar. Então, tem uma mexida no perispírito para isso, no corpo, nosso corpo, que é um corpo astral, né? Então, quem é médium, ele está preparado já organicamente. Vem, não só organicamente, mas preparado, capacitado para a tarefa, junto à escola de médiuns. Aí chega aqui e fica com medo. Por conta de quê? Por conta de toda a mística, né? Aqueles conteúdos psíquicos que a gente falou no outro programa, que a mediunidade é para ver coisa ruim, a mediunidade só atrapalha a vida da gente, e essas coisas, sem entender
que a gente vai mergulhar num mundo muito novo. Nós tivemos uma pergunta sobre isso, não tivemos? De um telespectador? Assim, a mediunidade muitas das vezes é encarada como algo muito positivo, né? Eu sou médium e não desenvolvo minha mediunidade, né? O que pode acontecer diante disso? Minha vida vai parar, ou eu vou ter uma doença. Essa visão, ela acaba amedrontando o médium. Em relação ao exercício. São visões equivocadas, né? São visões equivocadas, porque a mediunidade é um instrumento de evolução. A mediunidade é luz nas nossas vidas. Ela não é um instrumento de destruição. Então, como exercer a mediunidade? Deve ser exercida com amor. Segundo diz Joana de Ângeles e Paulo de Tarso tem uma das cartas dele dizendo isso, que a mediunidade deve ser exercida para nos elevar, né, como espíritos a Deus, e não para a destruição, deve ser para a construção. Então, a mediunidade deve ser exercida com amor. Se a pessoa teme a mediunidade, não gosta do exercício da prática mediúnica, é preferível se abster do que, né, estar ali fazendo como se fosse um animal preso à canga, como diz, né, Joana de Ângeles. A mediunidade não deve ser exercida assim como uma obrigação pesada, né? Deve ser exercida com amor e com leveza. E quando você adentra essa questão da mediunidade, você encontra um mundo novo, realmente sensações novas. Todo médium que se desenvolve como médium, se educa a sua mediunidade, ele ganha em tudo. Ele ganha em inteligência, pode saber. Olha, ele ganha experiência de vida, ele ganha tratar com os espíritos é uma escola para você tratar com qualquer um. Você trata com aquela empregada, que é uma empregada rebelde, você trata com o seu colega, que é um colega, às vezes, ciumento, invejoso de você, você trata com um chefe, que às vezes é um chefe déspota, porque você está tratando com a variedade de espíritos, né, que são a demonstração do ser humano. Então, nós ganhamos em experiência de vida, em trato com as pessoas, nós ganhamos em sensibilidade. Eu acho que teve uma pergunta, não foi? Que pergunta foi? De um telespectador falando exatamente de uma pessoa que não é espírita, não tem religião, mas que tem alguma percepção. Não foi assim a pergunta? Isso, foi. Ela comentou que a sua filha, de 5 anos de idade, está vendo o avô, né, que já desencarnou há um tempo. Né? É possível isso? Claro que é possível. Até os 7 anos, o espírito ainda não está bem encaixado assim na sua nova personalidade. Então, isso faz com que ele possa ainda perceber uma outra dimensão que a gente não percebe. Eu vi espírito desde 5 anos de idade. É possível, sim. É possível. E aí tem que tratar a criança médium. A gente não sabe se a mediunidade dela vai ser uma mediunidade efetiva ou se é só aquela fase transitória. Aquela fase transitória. Mas é preciso tratar com naturalidade, não descrendo, porque senão a criança pode ficar insegura de julgar que estão tendo a criança como mentirosa, não, mas também não valorizar muito, dizer que seu avô querido, claro que vai estar com você. Agora, gente uma outra pergunta de um telespectador, querendo saber assim, existem muitos filmes que saem na mídia, tipo Sexto Sentido, Ghost, Minha Vida em Outra Vida. Esses filmes trazem lições relacionadas à reencarnação? Como é que você vê esse conteúdo em relação à mediunidade? Olha, esses filmes têm ajudado muito a divulgar. Hoje em dia você vê pessoas que não são espíritas falando, porque na próxima encarnação, porque na encarnação passada, e falar de mediunidade. Uma pessoa estava com um encosto, é uma forma de dizer de mediunidade, de uma forma equivocada, mas é. Então, está divulgando a questão da reencarnação, a questão da mediunidade. Alguns filmes, você vê que tem ali uma teatralização, tem ali uma romantização, né, de todo o roteiro, e a gente tem que dar um pouquinho de desconto. Mas filme como os outros, por exemplo, que o espírito vivia fechado num ambiente que ele pensava que estava vivo, e quem estava falecido eram aqueles que os perturbavam,
né? Perturbava a família. Mas, na verdade, era o contrário, né? Eles estavam falecidos e a casa era uma casa habitada por pessoas, né? Eles é que estavam assombrando, entre aspas, aí, as pessoas encarnadas. E isso acontece, efetivamente acontece. Então, outros filmes, como O Sexto Sentido, por exemplo, né, que um menino via espíritos. Só que os espíritos não aparecem assim, com essa forma fantasmagórica que apareceu, um com a machada ainda, o machado ainda preso na cabeça, o outro com a expressão fantasmagórica. Eles não aparecem muito assustadora, assim. Muito assustadora. Não, eles não aparecem assim. Aqueles que já têm condição de aparecer, eles vêm já restituído na sua forma e tal. Mas o filme é um filme sério. Minha Vida Noutra Vida é um filme de uma história verdadeira, né? Que a pessoa tinha lembranças do passado e que foi buscar aqueles filhos que ela faleceu muito nova e deixou os filhos e praticamente sem ninguém, órfãos, porque o pai já não estaria com eles. E ela foi buscar e encontrou, ela reencarnada, nova, e encontrou os filhos já idosos, com seus 80 e poucos anos. E foi um fato, foi uma história verídica. Então, esses filmes falam muito bem sobre a reencarnação, guardando os devidos ajustes, né? Aí da cinematografia, né? Da dramaturgia. Realmente eles trazem um conteúdo bom. Então, nós estamos aqui já encerrando nosso programa. Só para terminar, né? Sim. A gente está passando por profundas transformações da sociedade. A gente vê tecnologia entrando e saindo, né? A gente vê assim, muitas ideias novas. Em relação à mediunidade, assim, o que os espíritos esperam de nós? Eu digo para você que as mensagens que estão vindo a respeito desse assunto estão nos dando aquela ideia de que os espíritos que vêm chegando para cá, muitos deles são médiums já de efeitos patentes. Então, nós vamos receber uma enxurrada de espíritos reencarnados com a faculdade mediúnica bastante dilatada, para que a gente, então, apure o nosso entendimento com relação à dinâmica da vida espiritual, né? Que tem uma dinâmica. Então, vamos aguardar aí. Hoje em dia você vê que é muito raro um lar que não tenha uma pessoa que tenha uma expressão mediúnica, ou que cujo vizinho também não é médium. É difícil uma família que nunca ouviu falar do assunto, que não Até tem... porque a mediunidade, ela extrapola a questão religiosa, né? Verdade. Em várias seitas a gente pode encontrar médios, fenômenos mediúnicos, para estar consolando, né? Como é a grande proposta da mediunidade. Como é a grande proposta. E eu acho que eles vêm exatamente para preparar um mundo novo, né? Esse mundo novo que já desponta aí nesse terceiro milênio, e é um mundo novo, um mundo de mais uma coabitação mais pacífica entre o plano espiritual e o nosso plano, que na verdade somos todos dessa grande humanidade, essa grande família humana, né, da Terra. É verdade, é verdade. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui recebendo um conteúdo maravilhoso, né? Quem quiser se aprofundar mais, quais são as obras que você indicaria para estar fazendo com que a pessoa possa estudar cada vez mais? Olha, no tocante à doutrina espírita, o Livro dos Espíritos é o primeiro e é o que deve ser lido por início, né? Agora, no tocante à mediunidade, o Livro dos Médiuns. E os romances de André Luiz, que falam muito sobre mediunidade também, que é uma forma de você absorver um pouco o assunto, e daquela forma mais leve, porque vem através de romances e tudo. Mas o estudo deve ser dado através das obras de Kardec, que ali ele tem umas questões bem sequenciais, que vai nos dando aquela visão geral da doutrina. Obrigada a vocês, até o próximo programa.